estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Então eu peço que você se sente, por gentileza. Nós vamos ficar só com Mateus 26, só que alguns versículos. Então, primeiro eu vou ler 26, do 31 ao 35. Depois eu vou pular para o 26, 69 a 75. Depois vou voltar para o 36 novamente. Mas eu dirijo você. Vamos para Mateus 26, por gentileza. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, mais rápido do que você pensa, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, nunca. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, uma só voz. Todo mundo. Agora vem aqui para o 26, 69 a 75. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, além de covarde, era mentiroso, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Que havia como um sotaque. Os galileus tinham um sotaque característico deles. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que no momento da vida foi capaz de abandonar. Preste atenção nisso. No momento da vida, foi lançado o Espírito nele. E ele foi capaz de abandonar tudo que ele conhecia, a fé, o trabalho, a profissão, de alguma maneira até a família, porque ele tinha uma sogra, isso faz, porque ele tinha uma esposa,
talvez tivesse filhos. E quando o Senhor lançou o Espírito sobre ele, ele tinha uma fé. Ele tinha uma profissão. Ele tinha mulher e talvez, não sei, filhos. E começou a andar com Jesus. Então ele tomou uma decisão muito importante no momento da vida. Ele foi corajoso para fazer aquilo, se desprendeu e foi. E aí começou a andar com Jesus. Viu milagres. E o poder de Deus, por intermédio do Senhor Jesus. Pessoas foram curadas, libertas. Ele andou sobre as águas. Viu a multiplicação de pães, de peixes. Cego ver, paralítico andar, ele viu de tudo. Então não era falta de experiências, ele tinha experiências várias, ele já tinha vivido muita, mas muita coisa. Mas ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele não tinha o Espírito de Deus. O caráter dele não tinha sido mudado. Você vê que as pessoas se acostumam. A pessoa é capaz de acostumar até com Jesus. Acostumar, que eu digo, de não ver vantagem, talvez, ou de não ver o quanto aquilo é grande. Às vezes a pessoa ela está na igreja, ela já é até obreira, ela sei lá o que é, ela já está um tempão, e de repente, ela vai se perdendo de uma tal maneira, se é que um dia ela se achou, ela teve um encontro com a fé realmente, que ela já não vê vantagem nenhuma. Ou até está lá, mas está tão inerte. Ela se acostuma com a fé, com aquilo tudo que ela está fazendo. É onde ela vai se perdendo e amornando. E alguns até se perdem de vez. Eles estavam com Jesus. Mas, sabe quando uma coisa vai virando rotina? Comum? E a pessoa acaba não saindo daquilo? Não evolui? Se torna uma coisa normal e está com Jesus, há de convir que não tem como, não tinha como ser uma coisa normal. Era algo muito grande. Eles eram pessoas privilegiadas. Mas chega um ponto que, apesar da pessoa estar num excelente lugar, ser privilegiada, muito abençoada, ela não vê. Quantas pessoas que estão muito abençoadas, mas não vê? Já não vê mais tudo aquilo que Deus fez por elas, o quanto elas estão abençoadas, honradas, não enxerga, vai ficando tudo tão comum, assim, natural, parece que não é nada. Então, num dia, você vê que algumas pessoas até têm força no momento de dar passos ousadíssimos, mas não tem a fé. Ele teve a fé para abandonar a fé que ele tinha, para abandonar a profissão, para não viver da mesma maneira que ele vivia, porque certamente devia ficar
muito tempo fora de casa, longe da mulher, se tinha filho, não sei, mas longe. Então, às vezes a pessoa ela tem a fé para fazer algumas coisas, para dar alguns passos, mas não tem para outros, para dar continuidade, para evoluir, para ter um encontro verdadeiro com o Senhor, para desenvolver um relacionamento verdadeiro com Ele. Ela tem fé para algumas coisas. Como eu já vi um monte de gente que teve a fé para ser curado, mas não teve a fé para dar continuidade à fé no Senhor Jesus. Teve a fé um dia de se batizar, mas não teve a fé de prosseguir. Às vezes, no momento, a pessoa tem fé para fazer uma coisa, mas não tem fé para dar continuidade àquilo, para fazer outras coisas, para dizer não à carne, para dizer não ao pecado, para dizer não a um monte de coisa. Ele teve fé para abandonar a rede, o barco, ficar longe da família, abandonar aquela fé e seguir Jesus. Ele teve fé para acompanhar Jesus, viu tanta coisa. Mas quando a fé dele foi testada numa determinada situação, foi um fracasso feio. Foi feio o fracasso. Só que é isso aqui, ó. Tem gente que é desse jeito aqui. Se não trabalhar lá dentro, é isso aqui, ó. Nunca te negarei. Nunca te abandonarei. Nunca vou te dar. Eu morro pelo Senhor. Eu morro. Quantos que já tiveram a fé para chegar até o Senhor e que já falaram várias vezes: do Senhor eu não deixo, da igreja eu não deixo, daqui eu não saio nunca mais, isso eu não faço, aquilo outro eu não faço, nunca vou te deixar, eu até morro. Mas na primeira pressão que sofre, revela exatamente o que estava lá dentro. O que está dentro da pessoa, ela revela. Porque uma coisa é você dar um passo de fé em algumas coisas em Deus, outra coisa é você continuar dando esses passos de fé, em meio às guerras, às dificuldades. Uma coisa é você dizer: de Deus eu não largo, da igreja eu não saio, isso é tudo para mim, aquilo outro é tudo para mim. Outra coisa é, diante das pressões, você manter aquilo, que é o que alguns não mantêm. Muitos já deram passos importantíssimos na fé. Já falaram muito o quanto ama Jesus, o quanto ama essa fé, o quanto ama a igreja, o quanto ama isso, o quanto nunca deixa, nunca abandona, nunca isso, aquilo. Só que a hora que sofre uma pressão, o discurso muda, o assunto é outro. Estão abandonando tudo, largando, criticando, atacando, se vira, se revolta contra tudo, até contra Deus. Quantas pessoas que se fecharam até contra Deus, abandonaram a fé de vez, porque Deus não deu tal vitória, porque tal coisa não aconteceu, porque tal coisa aconteceu que me chateou. Mas cadê aquele discurso que parecia tão firme? Até morro pelo Senhor. Quando uma criada, uma pessoa sem nenhuma, ele nem sabia quem era aquela criatura, falou algo para ele negou Jesus com a maior força. Quando veio uma outra, ele chegou a jurar: eu juro que eu
ouvi falar desse Jesus. Depois, não bastando a terceira vez, ele jogou maldições, significa, jurou e jogou maldições. Isso significa que ele xingou, é aquilo lá, não, isso para mim, não, sabe, falou sei lá o quê, não, isso não presta, que isso aí, eu jamais faria isso não vale nada, que não sei o quê. Muita gente age assim. Muitas pessoas negam facilmente a fé, negam o Senhor Jesus, negam tudo que aprenderam, abandonam tudo aquilo que um dia foi a estrutura, foi o que levantou, foi o que alimentou a vida da pessoa, foi a salvação dela. Foi de lá quantas pessoas que não tinham nem esperança, mas já tinham se entregado até a morte. E aí ouviram falar de Jesus, vieram para a igreja. Mas aí por qualquer coisa, o discurso muda. Jesus não é tão bom mais, a igreja não é mais, nada é mais. Entendeu? Já o assunto muda, o discurso muda. Negam Jesus, negam tudo aquilo e negam não só a fé, como aqueles que estão na fé. Que a pessoa nunca conseguiria chegar onde ela chegou sozinha. Nunca. Aí de repente nada mais tem importância. O orgulho, a arrogância, a covardia, a fraqueza de caráter é tão grande que a pessoa é capaz de falar um monte de asneiras como Pedro aqui. Que mostrou claramente que ele não tinha sido transformado, apesar de ter andado tanto tempo com Jesus. Então, essa história de que eu tenho 20 anos de fé. Você trabalhou o caráter aí, já mudou o caráter? Você não vira nada isso aí. Não vira nada. Eu nasci num berço evangélico, o seu caráter foi transformado? Foi moldado ao de Cristo? Se não, conversa fiada. Conversa fiada. Aí eu estou tantos anos. Você está tantos anos. O seu caráter foi mudado? Foi transformado? Mudou o seu caráter? Porque se não mudou, não valeu de nada. Nada. Tanto tempo com Jesus, deu passos lá atrás importantes. Importante, viu milagres, coisas fora do comum. Mas está aqui, não tinha temor de mentir, não tinha temor de amaldiçoar, não teve temor de negar, mostrou o tamanho da fraqueza, da covardia. Ficou com medo a criada. Medo. Aquele discurso de que eu morro pelo Senhor. Onde é que estava? Cadê aquele cara todo, eu morro? Porque não, eu não te deixo, e os outros também, tudo. As Maria que vai com as outras. Eu também não. Apertou, sumiu tudo. Nunca ouvi falar, juro. Eu juro, nem sei do que você está falando. Isso aí para mim, acha que eu seguiria isso aí? Muitas pessoas vivem esse tipo de fé. Negam a Jesus diante do lugar do trabalho que ela está, porque se envergonha. Tem vergonha de dizer que anda com Jesus, tem vergonha de admitir
que é um cristão, que é dizimista, quando um ímpio, que não ajudou ele a sair do lugar, critica os cristãos, critica dízimo, ele já se esquiva e ao invés de parar, não, olha, eu sou cristão, eu sou dizimista fiel, fica na tua que eu não mexo com a tua fé, você não mexe com a minha. O sujeito já então, covarde, tem vergonha da fé. Tem vergonha de dizer que vai à igreja, tem vergonha de defender a sua fé. Tem muita gente assim que tem vergonha, que até hoje tem vergonha na faculdade, tem vergonha no trabalho, tem vergonha até por onde não assumiu Jesus. Sem contar os que negam a Jesus, quando poderiam, estão diante de situações que a carne está pedindo, e deveria dizer, não, eu não vou fazer isso, porque isso vai entristecer o meu Deus, vai matar a minha fé, vai afastar o Espírito Santo de mim. Não, a pessoa ela nega a fé dela em Jesus Cristo, em função daquele momento, da carne, que a carne está pedindo. Enfim, abre aí, a quantidade de situações que significa exatamente isso, negar a fé em Jesus Cristo. Quando você cede ao pecado, quando você não assume a sua fé em Jesus, quando você senta numa roda e tem sujeito falando mal da fé. Ah, bispo, é que tem muita gente que vai, tem coisa errada, eu já falei isso 500 mil vezes, tem coisa errada em tudo quanto é lugar. Tem no meio evangélico, tem fora dele, tem para tudo quanto é canto. Tem para tudo quanto é canto. Agora é o seguinte, eu sei da minha fé, você tem que saber da sua fé, e a partir do momento que você tem uma fé íntegra no Senhor Jesus, espera aí, você cresce, filho. Você cresce. Se eu não respeitar a minha fé, quem que vai respeitar? Se eu não respeito o meu relacionamento com Deus, como é que alguém vai respeitar? Se eu não me faço respeitar, quem é que vai me respeitar? Se eu não me respeito, quem é que vai? Eu vou exigir do outro que ele me respeite? Se eu mesmo não me respeito, eu respeito a minha fé. E quando você simplesmente age de uma forma covarde e não assume um posicionamento firme, você está negando. Você está negando. Está negando. E assim por diante. O Pedro precisava ter um encontro de verdade com Deus. E ele estava muito tempo andando com Jesus, tinha até dado passos de fé. Tinha até sacrificado no início. Estava até ali. Mas e as mudanças? Tem gente que já fez coisas, mas já deu passos de fé. Já tomou atitude em algumas áreas da vida, em algum momento da vida, mas e aí? E depois disso? E depois? Quantos que na primeira pressão que sofre mesmo para valer, joga tudo para o alto? Já fala em ir embora, em desistir, em abrir mão de tudo, se vira contra quem ajudou, se vira contra... é aquilo que se fala aí, gosto no prato que comeu. É isso aqui, O quanto que Jesus mostrou amor e compaixão por Pedro, tantas vezes. Porque ele era precipitado, impulsivo, e o cuidado do Senhor estava lá. E cadê? Na primeira oportunidade mesmo, que ele teve de provar o quanto ele realmente amava o Senhor, o que ele fez? Negou e negou mesmo. Jurou que não conhecia, lançou maldições, fez e aconteceu, encenou toda uma situação para mostrar que ele não tinha nada a ver com aquilo.
E muita gente tem feito assim na vida, quando podia ter um posicionamento firme diante das situações, e não tem. Ora, Jesus é tudo, ora já não é mais. Ora é tudo, ora não é mais. Quantas vezes a gente vê uma pessoa, ela está abençoada. Nossa, Jesus é lindo, eu não vivo sem Jesus. Basta encontrar numa dificuldade ali, cadê todo esse amor por Jesus? Cadê? Quer dizer, Jesus só é bom quando está tudo bem. Sem contar aqueles que negam Jesus porque diz que estão muito abençoados. De vez em quando tem uns assim. Ô, fulano, você não está vendo? Não, eu não estou indo. Olha a frase. A frase. Não fala ela não, pelo amor de Jesus. Eu não estou indo porque eu estou tão abençoado. Eu estou trabalhando tanto, Deus tem me abençoado tanto no meu trabalho, nem está dando para ir na igreja. Deus tem me abençoado tanto, que nem está dando para eu ir. Bom, então se é para você ser salvo, acho que Ele não vai poder abençoar tanto, né? As pessoas, às vezes, elas vão sendo enganadas, elas nem percebem o que as mesmas estão falando, estão fazendo. E tudo é uma maneira de negar, vai negando o Senhor. Quando precisa manter um posicionamento firme de fé, uma postura firme, a pessoa não mantém. Ela age completamente diferente. Aí no no Mateus 26, 36, vou ler até o 41. Então Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Ele levou com ele até o Getsêmani todos, mas para ir com ele orar, apenas esses três aqui, ó. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes, ele fez uma espécie de um desabafo para os três. Olha que honra. Jesus se abriu para eles. Disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olha aqui, isso aqui. Mas isso aqui é para nos ensinar. Não está registrado à toa. É para nos ensinar a viver. Fiquem aqui e vigiem comigo. Sabe quando você está naquele dia em que você está mais sensibilizado, sensibilizada, e que você quer estar junto daquelas pessoas que te preenchem? Entendeu o que eu estou falando? Que te preenche, que te faz bem, que traz um consolo, como nós estamos em carne, como Jesus estava em carne. Naturalmente que ele levou todos os discípulos, mas os que certamente preenchia mais, que ele tinha uma afinidade, talvez, ele levou esses três. Desabafou com eles o que ele estava sentindo e pediu para eles ficarem com ele, vigiarem com ele, quer dizer, ficar ali junto com ele. Esse vigiar quer dizer, ficar acordado com ele, estar junto com ele, fazer companhia, orar com ele. Quer dizer, ele estava dizendo, me apoie nesse momento. É como quando a gente diz para alguém, não me deixa, fica comigo, me apoia, fica comigo.
Você já não chegou perto de alguém que num dia que você estava mais sensibilizado, disse, só me dá um abraço e não fala nada? É ou não é? Todo mundo já deve ter vivido isso. Às vezes você chama, traz um filho, ou é o marido, ou é a esposa, ou a mãe. Não, só fica aqui comigo um pouquinho. Não fala nada, está tudo bem, só fica comigo. Não é assim? Não há momentos assim? Ok. Jesus, como estava em carne, também viveu aquele momento. Por quê? Porque ele estava angustiado, estava doendo a alma. Porque ele sabia o que ele ia ter que passar. Então aquilo estava corroendo lá dentro. Porque ele sabia o que ele ia passar. E estando em carne, estava um sofrimento. Aí ele foi logo adiante, prostrou-se rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha, mesmo assim, olha a firmeza. Nossa, Senhor, está doendo. Mas se eu tenho que passar por isso, me dá força. Se o Senhor pudesse impedir que eu passe, mas seja feita a tua vontade, eu confio no Senhor. Olha que oração, olha a oração, que é isso que você tem que aprender. Está doendo, está difícil, não está dando, como é que eu vou abrir mão disso? Como é que eu vou ceder para isso? Como é que eu vou passar por isso? Mas se eu tiver que passar, eu sei que o Senhor vai passar comigo. Depois ele voltou, nessa angústia, orando, pedindo a Deus. Olha o sujeito que ele pediu para orar com ele, para fazer companhia, para ficar com ele. Voltou os seus discípulos, os encontrou dormindo. Esse dormindo é a prova do descaso nessa situação. Da falta de sensibilidade, de consideração. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. E aí, ele podia ter feito como muita gente faz. Não, ele seguiu com conselho, mostrando um alto nível de equilíbrio e controle. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Naquele momento ele podia ter, como muita gente, quando se decepciona, quando se sente sozinho, se sente frustrado, desamparado, mal compreendido, faz o quê? Desaba, desiste de tudo, desiste do propósito, desiste da fé, desiste de tudo. Quantas pessoas que quando se decepcionam com pessoas, desistem de tudo. Por quê? Porque não estão firmadas no Senhor. Porque são mais dependentes de pessoas do que de Deus. Porque é aquilo que eu já falei, tem gente que é viciada em pessoas e não em Deus. Ele depende mais do que ele vê do que da fé dele. Mas por quê? Porque anda em carne e a carne é fraca. A carne, se você estiver na carne, você desmorona. Mas o Espírito está sempre pronto para vencer qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vê Jesus desistindo porque ele não tinha ninguém para ficar com ele? Não. Você vê ele se entregando a uma melancolia? Não. Você vê ele se revoltando? Não. Você vê ele dizendo, não, agora eu vou desistir de tudo, não vou desistir, não vou mais para a cruz não, porque esse povo quer saber, esse povo não merece nada. Eles merecem é o fogo do inferno, mesmo que ninguém, não tem um para me acompanhar nessa vida. Quantas pessoas, agora também não vou mais fazer nada, porque, quer saber, não vou mais orar, não vou mais buscar, não vou mais te ajudar em nada, não vou fazer mais nada, quer saber, vocês não merecem nada. É assim que a maioria, você não vê Jesus agindo assim.
Em meio a tantas decepções, você vê ele firme, porque ele tinha propósito, porque ele dependia de Deus, porque ele estava focado na direção certa. Ele nos deu a lição de que nós temos que andar no Espírito, não podemos ser guiados por coração, ceder a emoções, nos entregar, porque ninguém ficou do nosso lado, ninguém está nos entendendo. Eu me sinto solitário. Jesus estava solitário. Você vê que não sobrou ninguém do lado dele, nem aqueles que ele tinha ajudado, apoiado e levantado. Tinha algum daqueles que ele curou ali do lado dele naquele momento? Não tinha. Ele estava sozinho. E ele não saiu da direção. E alguns, por muito menos, abandonam tudo, desistem de tudo, desmoronam. Porque me feriram, me chatearam, me magoaram meu coração. Porque eu estou muito solitária, eu não estou aguentando. Deus, assim não dá. Não dá para continuar. Eu estou entrando em depressão já, porque Deus não me deixou, ninguém está comigo, ninguém me entende, minha mãe, meu pai, todo mundo me desamparou. E é por isso que a pessoa nunca cresce, ela nunca vai além. Ela não vai além. Porque ela não está focada na fé dela, na direção que Deus mandou ela seguir. Ela não depende de Deus. Ela depende de pessoas. E se essas pessoas falharem com ela, acabou a vida dela. Acabou a vida dela. Acabou o propósito, acabou fé, acabou relacionamento com Deus, que se é que tinha, que aqui a gente não vê se, pelo jeito, não tinha que desenvolver isso ainda. Acabou tudo. Por quê? Porque a pessoa anda na carne, ela não anda no Espírito. E a carne é fraca mesmo. Se você estiver na carne, você desmorona. Mas no Espírito, você está pronto para vencer qualquer coisa. O marido decepcionou, você está focado em Deus. A mulher decepcionou, você está focado em Deus. Aquele seu melhor amigo não ficou do teu lado, você está focado em Deus. Teu filho, que não podia, você cuidou dessa criatura tanto tempo, agora te decepciona, mas você está focado em Deus. Quer dizer, nada é maior do que a tua fé, do que o propósito da tua vida. Você não desmorona. Não desmorona. Não desmorona. Continua firme. Continua firme. Então, preste atenção nisso. Em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas já se perderam. Começaram até bem. Deram passos importantes lá atrás. Lá atrás, fizeram até algumas coisas. Vou fazer, vou me batizar, vou ser obreiro, vou crescer, vou fazer isso e aquilo. Mas nunca construíram um relacionamento com Deus. Qualquer coisa faz a pessoa perder o rumo e a direção. Teve fé para algumas coisas, mas não tem tido fé para se desenvolver em Deus, para amadurecer. A imaturidade é muito grande. Os desequilíbrios são grandes. Já se acomodaram. Como eu disse, talvez a convivência ali com Jesus se tornou uma coisa comum. E a nossa fé não pode acontecer isso. Conheçamos e prossigamos. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum. De forma alguma. Não tinha. No momento, você vê que a pessoa até dá um passo
importante na vida, depois para. Depois se acomoda, não evolui mais nada, não sai do lugar. Não faz nada de importante, é pressionado, já está desistindo. Vive dependendo mais de pessoas do que de Deus. Consequentemente, claro, o que eu falei outro dia? Pessoas que dependem de pessoas estão se disponibilizando ao sofrimento. Porque é impossível o ser humano não falhar com você. E você tem que estar dependendo de Deus. Quando você depende de Deus, acabou. Ah, falharam comigo. Mas eu estou com Deus. Eu estou olhando para Deus. Eu tenho meta, eu tenho foco. Eu estou determinado. Eu tenho propósito, eu vivo com propósito. E independente de qualquer coisa que o Pedro e os filhos de Zebedeu não puderam estar comigo e me apoiar nesse momento difícil, eu vim a esse mundo com propósito e eu vou seguir nessa direção. E é exatamente isso. O propósito da vida da gente, num momento, deixa eu só puxar isso aqui de novo. No momento, o propósito da vida do Pedro foi mais importante até do que a família dele. Foi mais importante do que ele ganhar o dinheiro dele lá com os peixes. Mas a covardia foi maior. A sua acomodação levou ele ali no momento que Jesus precisava tanto dele, a dormir. E é o que acontece com muita gente. Então você tem que olhar as duas situações. Talvez você deu passos importantes já na sua fé, mas depois se acostumou, não tem nada mais que tem feito. Não tem mais importância. Tanto faz quanto tanto fez. Não cresceu em mais nada, não evoluiu mais nada, acomodou. Agora já nega Jesus, desiste por tudo. Talvez depende mais de gente do que de Deus. E é por isso que vive aí num abatimento danado, porque a gente falha. Se você depender de Deus, você não vai perder a direção. Você não vai perder a direção. E o propósito da vida da gente tem que ser mais importante que qualquer outra coisa. E quando você decide depender de Deus, ainda que aqui você esteja só, você sabe que você não está só. Deus está com você. Você sabe que não está. E é por isso que você não nega a fé, é por isso que você não tem medo de enfrentar coisas muito pesadas. Por isso que quando todo mundo falha com você, você continua focado. Porque o teu relacionamento com Deus é mais importante. Você tem trabalhado um relacionamento com Deus continuamente mais do que com pessoas. Tem mais importância para você seu relacionamento com Deus do que relacionamento com pessoas. Eu estou me fazendo entender? Amém. Isso é muito importante que você preste atenção. É uma palavra muito importante para nós de crescimento. Muito sério isso aqui. Muito sério. Nós estamos falando de um sujeito que estava andando com Jesus e não teve temor nenhum de mentir. Temor nenhum de negar ao Senhor, até com maldições. Por que isso? Se lá atrás ele até deu passos de fé, sacrificiais, viu tantos milagres, que as pessoas, se elas não cultivarem o relacionamento delas com Deus, se elas não valorizarem, não investirem, elas se perdem.
Ir à igreja começa a ser um fardo, uma coisa comum, nada mais tem importância, não sai do lugar, aí qualquer coisinha já é um problema, nega Jesus por qualquer coisa, se chateia por qualquer coisa, começa a depender mais. Quando eu falo depender, estou nem dizendo dependência, eu não vivo sem essa pessoa, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que se alguém erra, pronto, acabou minha vida, falharam comigo. Estou falando que a pessoa se chateia fácil, uma coisa. Por isso que a vida não vai. Imagina se Jesus tivesse ficado acabado. Não tem mais, não. Agora acabou mesmo. Porque, aí, ó. Um pouquinho que eu peço para ficar comigo. Não tem ninguém, nem uma horinha vocês podem ficar comigo. Você vê que quando uma pessoa tem maturidade, essa história, ela não se prende a isso. Ela não fica dentro da casa dela o tempo todo. Nossa, gente, ninguém me ajuda, ninguém ora comigo, ninguém ora por mim, ninguém me vê. Tem gente que vive assim. Cuida você da sua fé, ora você. Ora você por todo mundo. Talvez Deus está te dando o privilégio de você ser a coluna dessa casa. Ora você por todo mundo. Ah, ninguém lembrou de mim. Maravilha, porque assim você busca mais a Deus. Busca a Deus. É isso que nós temos, essa maturidade. Às vezes você não tem mesmo. O que você faz? Porque meu marido não ora você. Ora você, não adianta. Não é por força nem por violência. Tem criatura que não sai do lugar mesmo espiritualmente. Você tem que simplesmente botar na mão de Deus, porque se você falar é briga todo dia. Então para de discutir, vai orar, criatura. Você precisa orar, você precisa orar. Ora, você precisa orar, sai dessa televisão. Para, você só come e assiste televisão, só futebol. Você precisa orar, sua vida não muda. Porque você não ora, você não ora, você não ora. Adiantou? Não adiantou. Então você já falou uma vez, ó, você precisa orar, você precisa isso. Mas não tem que falar, você já falou, você sentou, falou, ó, sua vida espiritual está decadente, você precisa disso, isso. O sujeito não quer aprender. Faz você a sua parte. Ai, porque o peso sobre mim, Deus te ajuda a carregar a cruz. Deus não nos dá nada além do que nós possamos suportar. Tenha certeza disso. Se está aí é porque você pode levar. Você pode levar, você dá conta sim. Não faça corpo mole, você dá conta. Você pode vencer isso aí. Se sinta abençoado. Se você foi movido, tem esse espírito dentro de você, que te leva a buscar, a orar. Você tem prazer em estar na igreja, buscar Deus, a jejuar. Que lamentável é aquele que tem a mesma oportunidade e joga fora. Quantas pessoas que começaram com a gente lá atrás, que você sabe, começou com você na fé, talvez até batizou no mesmo dia. Cadê? Deu continuidade? Não deu, mas você deu, então você é um vitorioso, uma vitoriosa. Isso é para glorificar a Deus. Alguns tratam isso como se fosse um motivo de um problema. Não, isso é vitória para você. Não alimenta pensamentos melancólicos de autopiedade. Como se você tivesse que carregar tudo, que o peso. Se Deus tem te dado uma força, você é uma pessoa abençoada. E acabou. Que maravilha você poder dizer, eu oro pela minha família, eu oro, eu busco, e Deus tem me respondido. É exatamente isso. Ah, que maravilha, se todos dentro da casa fossem todos espirituais, cheios do Espírito. Que maravilha, mas não é assim. Não é assim. Que maravilha.
que o casal, os dois, vamos orar, querida. Sim, querido. Que maravilha. Querida, acorda. Que horas são? 3 horas da manhã. Que lindo, meu amor. Vamos orar. Você me chamou só para orar, querido? Sim, querida. Minha gente. Isso é meio utópico, viu? Tem coisa que a gente pode até fantasiar, mas não é bem assim. Bicho, não pode acontecer? Pode, tudo pode acontecer. Tudo pode. Mas se não acontecer, você tem que seguir do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Jesus quer que você, certamente o Espírito Santo, se fortaleça nele, se sinta uma pessoa abençoada por ter um relacionamento com ele. E se você está fora e não tem construído esse relacionamento, que você construa. Construa um relacionamento. Não adianta discursar. Deus é tudo na minha vida. Eu nunca deixarei. E na hora que vem um aperto, pronto, tudo vai por água abaixo. Se alguém decepciona, pronto, não dou conta nem de levantar. Não. O Senhor está dizendo, fortaleça o teu relacionamento comigo, fortaleça o teu espírito. Me busca, não se acostume, não tenha uma fé acomodada. Continue dando passos de fé, crescendo. Não negue a Jesus com atitudes imaturas e incrédulas. Não dependa de nada senão do Senhor. Coloque-se em pé, por gentileza. Fale com o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Aproveite esse momento, essa oportunidade que você está tendo de estar no templo. E fale com o Espírito Santo. Se abra para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu entendi tudo, eu preciso tanto do Senhor. Espírito Santo, venha ao meu encontro. Eu quero maturidade espiritual, eu quero viver de uma outra maneira no Senhor, meu Pai. Quando eu te adoro, meu Senhor, meu amor por ti cresce. E quando prostro-me aos teus pés, mais de mim desaparece. Obrigada, Jesus. Reconheço que ainda Obrigada, Jesus. muito em mim a ser deixado no altar. Purifica a minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com teu fogo, Vem, Senhor, Espírito Santo, ao fogo do céu, e apura o meu coração. o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti.
tua ajuda na minha vida, Senhor. Como eu preciso do teu apoio. Senhor, preciso de ti. Fala isso com o Espírito Vem Santo. com teu fogo. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu não quero ser uma pessoa imatura. Eu não quero me acostumar com a fé. Me acostumar. Viver acostumada. Já não. Nada mais me move, me toca. Eu não quero viver uma fé que não me leva a mudanças, sem o temor, negando o Senhor sempre, de alguma maneira, com atitudes, negando o Senhor. Eu não quero depender emocionalmente de nada, nem de ninguém. Eu quero depender do Senhor. Eu não quero andar na carne, porque a carne derruba mesmo. Mas o Espírito nos mantém prontos para vencer. Ore o Espírito Santo, diga: Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero maturidade, eu quero sair daqui diferente. Passa do teu sangue sobre o teu povo, meu Pai. Queima agora, Espírito Santo. Desce com o teu fogo sobre cada um agora. Desce com fogo agora. Queima. Queima o interior. Que haja uma mudança no interior, no coração, no espírito. Uma mudança total, Senhor. Chega de uma fé sem evolução. Chega de uma fé imatura. Chega. Chega de viver uma fé sem mudanças. O que não me leva a mais dar nenhum passo ousado de fé. Você vê que não basta, no momento da vida, a gente ter coragem para dar passos de fé. Se você não der continuidade a isso, lá na frente você pode cometer tantas besteiras, tantas loucuras. Quem poderia acreditar que o sujeito que renunciou fé, trabalho, até família, negaria Jesus daquela maneira? Agiria daquela forma? Você vê que a gente tem que cuidar da gente. Não basta estar na igreja, não basta estar andando do lado de Jesus. Não basta estar vendo milagres todo dia, ouvindo Ele pregar sermões e mensagens incríveis como Ele ouviu. Quantos que já ouviram mensagens transformadoras, viram milagres na vida dos outros, na própria vida, mas deixaram de trabalhar o interior, o caráter, a fé, o crescimento. Não, coloque um fim nisso. Diga: não vou viver assim. Não vou viver assim. Eu vou sair daqui diferente hoje. O Senhor me trouxe aqui, eu ouvi essa mensagem, e eu não vou mais viver da mesma maneira, eu não saio do mesmo jeito. Eu quero um encontro com o Senhor de verdade. Eu vou voltar a dar passos de fé na minha vida. Eu vou investir na minha fé. Eu não vou viver uma fé acomodada, conformada. Eu não vou me acostumar a uma vidinha mais ou menos espiritual.
Não, isso não. E assim por diante. A palavra veio para você, para mim, para nós. E a gente não pode deixar escapar uma oportunidade como essa que o Senhor nos dá, de mudar completamente o nosso relacionamento com Deus. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele de verdade. Pedro não tinha um relacionamento de verdade com o Senhor Jesus. Mais tarde, ainda bem, ele passou a ter, ele recebeu o Espírito Santo, e quando ele recebeu o Espírito Santo, a vida dele mudou. Mas aqui não. Aqui ele ainda é um sujeito carnal, sem temor, capaz de mentir, covarde, fraco, insensível àquilo que ele deveria ter sensibilidade. Alguns tiveram oportunidade de estar com Jesus e não tiveram mais, porque jogaram tudo fora. Ele ainda teve mais oportunidade, nós estamos tendo, de construir um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E é isso que você tem que falar para Ele agora. Eu quero ser diferente no Senhor, Senhor. Eu não vou sair do mesmo jeito. Essa palavra me mudou, ela moveu o meu espírito. E eu não posso mais viver da mesma maneira. Eu não vou viver da mesma maneira. Eu decido que as coisas serão diferentes agora, para a glória do Teu nome. Vem, Espírito Santo, e desce sobre o Teu povo. E vai renovando cada vida que aqui está. Vai transformando o interior de cada um. Vai mudando o espírito, mudando a visão. Que o caráter de cada um seja moldado ao seu. Que cada um esteja nesse momento trabalhando em um relacionamento de verdade com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Receba o Espírito Santo na tua vida. E tenha a sua vida transformada. Receba o Espírito Santo na tua vida. Diga agora: Espírito Santo, vem sobre mim. Eu não quero sair da mesma maneira. Eu não vou viver da mesma forma. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Vem sobre mim. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu não quero viver uma fé que não tenha fogo. Eu quero fogo queimando dentro de mim. Eu quero fogo queimando dentro de mim, Senhor. Eu quero fogo, Senhor, e apura o meu coração. Não aceita ser um cristão morno, vazio, religioso, sem vida, acomodado, que vive de aparências. Rejeita isso na tua vida, eu te peço em nome de Jesus. Eu rejeito essas coisas na minha vida. Eu dependo só da minha fé em Jesus. Eu não dependo de título, eu não dependo de fama, eu não dependo de nada que vem externo, porque eu sei que tudo isso é ilusão, é estupidez. Dependa de Deus. Não aceita ter uma mente fechada, bloqueada, débil, totalmente passada, mas uma mente aberta, renovada, com uma visão aberta. Diga: Senhor, eu quero maturidade na minha vida, eu quero maturidade espiritual. Eu não quero meninices, infantilidade. Eu não quero viver uma fé inerte, acomodada. Não, eu quero
Eu quero ser queimado pelo Senhor. Queima, Espírito Santo, o teu povo. Queima, Espírito Santo, queima. Queima, Espírito Santo, queima o teu povo. Queima o teu povo. Queima agora, Senhor, queima cada um. Vai mudando dentro, meu Deus, muda, Espírito Santo, faz a obra aqui hoje. Faz tudo novo agora, Santo de Israel. Oh, meu Deus, muda para a glória do teu nome. Que nenhum saia da mesma maneira, Deus Santo. Enche o teu povo de poder. Esse espírito de vida. Aleluia. Queima, Senhor. Apura o coração. E apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Seja cheio de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja avivado pelo Espírito. Seja renovado pelo Espírito Santo. Seja transformado pelo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus desça sobre você e possa transformar o seu interior por completo. Que você seja limpo por esta palavra e transformado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Faz essa obra, Senhor. Faz essa obra aqui hoje. E que a pessoa que vai sair após essa reunião seja outra, completamente diferente, para a glória do teu nome. Obrigada por esta reunião, obrigada por esta mensagem. Obrigada pelas transformações, obrigada pelos milagres. Porque o maior milagre é aquele que acontece dentro de nós. Muito obrigada por tudo. Amém, Jesus.